Olá, está começando aqui mais um Ponto de Vista, não é? A gente, junto com você aqui pela Santa Cecília TV, de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, que é uma tradição na discussão política e também, claro, no debate dos assuntos importantes que a gente tem aqui no nosso dia a dia da cidade, da região, áreas de educação, de saúde, segurança pública, transporte, enfim, os temas do nosso dia a dia, não é? Que enfrentamos diariamente aqui pela cidade e pela região metropolitana e sempre o espaço aberto para o debate também aprofundado dos temas de interesse nacional. Uma nova semana começa, os problemas da semana anterior já vão se acumulando para esta, os vazamentos lá do site Intercept Brasil envolvendo o ministro ex-juiz Sérgio Moro, os procuradores da Lava Jato, alguns juízes ou ministros, não é, do Supremo Tribunal Federal, o STF, agora as negativas. E a gente não sabe nem onde é que isso vai parar. Me parece que aquele impacto inicial já teve uma amenizada, não é? Com a participação do ministro Sérgio Moro no Senado da República na semana passada. Parece que foi até eu concordo com isso, foi uma participação positiva para ele, né? E para o governo. E vamos aguardar que novas informações tem aí o Intercept Brasil. Por enquanto, me parece que aquele impacto inicial acabou arrefecendo. Lembrando que nós temos sempre aqui, no Ponto de Vista, uma reprise pela Santa Cecília TV a partir das 8 da noite para você conferir também. Quem está conosco nessa edição é o juiz titular da 4ª Vara Civil aqui de Santos, Dr. Frederico Messias, que colabora com a gente e vai esclarecer aí uma série de temas e coisas importantes que a gente tem aqui para tentar desvendar com ele. Prazer recebê-lo. Tudo bem, doutor Messias? Prazer, Edgar. Um grande abraço a você que nos assiste em casa, os componentes da mesa. Estamos abertos a discutir esses temas que são bastante polêmicos aí na atualidade e, com certeza, visando esclarecer a população que muitas vezes não compreende muito bem como é que funciona esse tipo de situação. Ronaldo Serápicos, advogado, sempre antenado com a cidade, com o país, está com a gente em mais esta edição. Tudo bem, Ronaldo? Tudo bom, Edgar. Um grande prazer estar de volta ao Ponto de Vista. Um abraço a todos da mesa e, em especial, ao telespectador da TV Santa Cecília. Doutor Armando Limato Júnior, advogado, né, da área criminal, importante especialista dessa área da advocacia, está com a gente também e vai colaborar conosco. Tudo bem? Prazer revê-lo, meu caro Armando. Um prazer. Tenho certeza que com essa bancada ilustre, né? Teremos essa hora aí, nesse período que nós temos para debater e falar, tenho certeza que vamos acrescer muito ao telespectador. Muito obrigado pelo convite. Obrigado a você por estar conosco. E o Marcos Santana está atento lá na ponta, às redes sociais, às transmissões que fazemos aqui do nosso ponto de vista, a sua participação sempre importante aqui com a gente. Tudo certo por aí, Santana? Tudo certo, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha. Quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandar sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou por e-mail contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você, lembrando sempre, 2h30 acaba o programa ao vivo, a reprise começa às 8, até lá, né? Eu já nem sei mais, Jesus Cristo, Deus, eles até duvidam, né, do que pode acontecer ou deixar de acontecer na nossa confusa República Brasileira. Vou começar aqui destacando o Jornal da Orla, que circulou no final de semana, né, aqui pelas nossas cidades aqui da Baixada Santista, e traz na capa aqui a manchete, por que as pessoas se tatuam, né? E realmente de alguns anos para cá, a gente percebe que virou uma febre, né, essa questão da tatuagem, né? Jovens, adolescentes, adultos, pessoas até da chamada terceira idade ou melhor idade, né? Para muitos a pior idade, né? Nunca se sabe, vai da cabeça de cada um, né? Todo mundo começou a se tatuar aqui. Vou fazer uma breve enquete aqui, começar lá pela ponta. Ronaldo Serápicos, você tem tatuagem ou não? Não fez tatuagem? Não tenho. Tá fora de moda você. A questão não é nem ética, nem moral, a questão é pessoal mesmo. Eu morro de medo de agulha. Só de ver uma agulha eu já me arrepio todo. Mas é o sinal dos tempos, é uma coisa moderna, clássica, porque primeiro que não é nova, né? A própria reportagem do Jornal da Aula faz menção a esse detalhe. A tatuagem é uma coisa de milênios, né? Uma coisa muito antiga. E mostra essa vontade do ser humano, né, de fazer parte de um grupo, né?
Hoje se fala muito das tribos, né, as tribos urbanas. Então eu acho que o jovem, nem só os tão jovens, né, mas as pessoas em geral gostam de se integrar ao seu grupo, à demanda, às pessoas que estão ao seu redor. Então uma parte é isso. Tem também a questão da estética pessoal, tem umas muito bonitas, eu já vi muito feias, mas tem umas de excelente bom gosto. Então é uma decisão difícil, né? E você sabe que a quantidade de pessoas que se arrepende é muito grande. Então, os caras não gostam do desenho, manda mudar. O cara escreve uma frase que está errada, às vezes a grafia está errada. Faz né? um desenho em cima. O cara se mete a fazer frase em japonês, em coreano, em chinês, e depois vai descobrir que aquilo não é o que ele queria escrever. Aí, em inglês, né? A gente vê frases em inglês. Põe o nome de uma namorada, depois fica assim. Sem falar o nome da namorada. Então, eu vejo assim, por exemplo, hoje né? muitas mães colocando o nome dos filhos. Não tem como errar, né? Uma coisa legal, bacana. Se escolher um lugar certo, no formato, num tamanho adequado, eu não vejo nenhum problema. E eu acho que isso já está superado. Nós aqui, antes do início do programa, comentamos várias situações, o Armando lembrou um caso aí de um policial militar, em que não havia aceitação. Os próprios órgãos públicos viam a pessoa tatuada como uma pessoa de outro nível, de um caráter duvidoso. Então isso tudo está superado e hoje faz parte, evidentemente, da cultura popular. Frederico Messias também não tem, né? Não tenho, mas também sem nenhum tipo de preconceito, é uma questão pessoal, e acho que a questão pessoal de quem escolhe, só ficando no campo jurídico também, o Supremo Tribunal Federal decidiu que os concursos públicos não podem obstar o candidato que tem tatuagem a participar, e não pode constar isso nos editais, salvo se a tatuagem de alguma forma incite algum tipo de crime, violência, ódio, ou viole algum tipo de princípio fundamental, mas a regra é de que o candidato, o que era comum no passado, até o doutor Armando lembrou de um caso específico dele, hoje essa questão superada pelo Supremo Tribunal Federal. Armando de Matos não tem também. Não tenho, mas são novos tempos, a sociedade mudou, a cultura mudou, como no passado era bonito fumar também, né? Sim. Agora nós sabemos que não é bonito e muito pelo contrário, faz muito mal à saúde, mas a tatuagem... Mundo de Marlboro, né? Sim, todos eles morreram, viu? Todos os meninos propaganda morreram. Então, se nós observarmos, o mundo mudou, as pessoas são mais tolerantes e as tatuagens ficaram muito coloridas, pegam praticamente o braço todo, a perna toda, isso mudou, mas é uma questão cultural. Eu particularmente não gosto, mas cada um. Marcos Santana também não tem, não? Também não tenho, mas realmente é uma mudança nos tempos, né? Que desde a tatuagem é tão antiga quanto o mundo, né? Temos registro até de 3.000 anos antes de Cristo, já encontraram um cadáver fossilizado, encontraram vestígios de tatuagens nele, que seriam rituais sagrados para mostrar uma relação do homem com a divindade. Tivemos nos polinésios, na África, nos esquimós, quer dizer, a tatuagem faz parte da história da humanidade. E durante muito tempo foi muito associada à marginalidade, né? Bandidos, prostitutas, e assim por diante. E ao longo do tempo isso aí foi quebrando barreiras, né? E no Brasil teve uma pessoa muito importante, que o chamado Luke Tattoo, que foi o introdutor da máquina elétrica de fazer tatuagem, que ele se radicou aqui em Santos 60 anos atrás. E aí a tatuagem começou a ter um caráter mais artístico, porque antes eram desenhos, traços muito toscos, muito rudimentares, né? Aquele desenho de cadeia, né? E aí com o Look Tattoo, a tatuagem passou a se tornar arte, e hoje, nos dias atuais, quem não tem tatuagem é uma exceção que foge à regra. O Ronaldo foi o único que se declarou aqui que tem medo de agulha. Você também tem medo de agulha? Pânico. Jamais daria o braço, Nunca, qualquer lugar do corpo. Nunca. Esquece. Eu só queria... Agulha só se tiver no sufoco internado, às pressas do hospital, né? Eu só queria registrar, viu, Edgar, já que a gente falou desse assunto, que evidentemente que são coisas legais, bacanas, fazem parte do mundo moderno, mas a gente não pode esquecer que a tatuagem também já foi usada com fins nefastos, né? E o mais infame de todos eram as tatuagens dos judeus na campo de Alemanha concentração, nazista, que era o número. campo de concentração. Então, são coisas que a gente tem que lembrar para que nunca mais se repitam. As pessoas foram marcadas. E há relatos de outras situações ao longo da história da civilização, de escravos que eram marcados, coisas desse tipo. Então, só para a gente lembrar que essa transição da tatuagem virar uma questão artística e de personalidade, ela é importante, mas a gente não pode esquecer também de coisas que nunca mais podem se repetir na história da humanidade. Frederico também tem horror à agulha, não? Ou não é por esse motivo? Não é por esse motivo, não. Eu Tivesse uma encaro a inspiração, agulha... faria? Não faria porque não gosto.
Ah, você não gosta. Mas encararia, se fosse diferente, encararia na boa. Não tem problema nenhum. Se não doesse, eu faria. Eu usava muito aquelas, lembra aquelas do chiclete que a gente colava? Tinha um monte daquela. Santana também tem uma série Aliás, não? para essa entrevista, eu entrevistei... Pô, essa do chiclete eu já fiz também. Também, bom, quem não fez, né? Então, eu entrevistei um professor, um doutor em neurobiologia, e ele dá umas respostas muito interessantes para essas perguntas que nós todos temos, né? Então, ele fala que a dor do ritual de se tatuar faz parte aí da importância dele, que ele diz que simboliza aquela superação, que a pessoa vai imortalizar na pele um símbolo que tem um significado muito especial para ela. Então, a dor faz parte disso daí, né? Eu lembro aquela passagem que alguns índios fazem, de colocar a mão numa luva cheia de formigas, e o índio passa de ser um garoto e ele integra ali a comunidade dos homens da tribo, porque ele passou por esse ritual de botar a mão em uma luva com formigas, e ele é picado a mão toda durante muito tempo, sente muita dor, alguns até desmaiam, mas precisam sentir a dor para virarem homens. Exatamente o que o Santana está falando. Bom, para não fugir da raia, também não fiz tatuagem até hoje, meus filhos já fizeram, a mulher tem uma pequenininha aqui com o nome, né, dos três, né, dos 2 filhos e o meu. Nome reduzido, né? É um EFE, Eduardo Fernando Edgar. Ou Edgar na frente, claro, sou o chefe da tribo. Por falar em tribo, né? Se não fosse eu. O que você tatuaria, Edgar? Se fosse tatuaria por isso é que eu nunca fiz, na verdade. Eu nunca pensei, nunca tive uma inspiração para algo assim. Que, senha do banco, essas coisas. Não sei o quê. Papapá. O quê? Tatuar a senha do banco na internet para não esquecer mais. Né? Vai no caixa eletrônico e vê a tatuagem. Aqui, né? Assim, né? Muito bem. Tiradas dessas curiosidades que nós tiramos agora, aproveitando a matéria interessante aqui de capa do Jornal da Orla, vamos tentar aqui retirar também do nosso Frederico Messias algumas explicações, né, do que a gente vem acontecendo aí. E a principal delas, todas, evidentemente, é a relação que acontece entre o Ministério Público e o juiz, né? Ou o advogado e o juiz, né? O Frederico inovou muito aqui no Fórum de Santos, enfim, os advogados podem até entrar em contato com ele por WhatsApp, por Skype, enfim, para tirar algumas dúvidas, para saber alguma coisa sobre os processos e tal. Mas como a gente conversava antes do programa, há um limite aí a ser estabelecido, né, Frederico? Falar sobre esse assunto é difícil, né, Edgar? Porque envolve muita paixão, né? Então, hoje a sociedade, ela está muito dividida e você, às vezes, falar com um argumento, uma opinião contra-majoritária é bastante complicado porque provavelmente choverão críticas apenas porque você pensa diferente de um lado dessa divisão que foi estabelecida na sociedade. Como a gente conversava antes, eu acho que a gente tem que separar esse tema em 3 pontos distintos e que não guardam relação de validade e de eficácia entre eles. O primeiro é que os fatos que levaram às condenações na Lava Jato e acordos de delação premiada, esses fatos foram comprovados em primeiro grau, julgados em primeiro grau, comprovados em sede de recurso e já há casos, inclusive, que já foram objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, penso que em relação aos delitos na Operação Lava Jato, que foram investigados, apurados e resultaram em condenação, esses foram devidamente analisados não por uma instância do Poder Judiciário, mas em alguns casos até por 3 instâncias já. Outro fato, e eu vou lá no outro extremo, é a questão do chamado, que não se chama hacker, né? Se fala cracker. O hacker é o invasor do bem, né? O cracker é o invasor do mal. Aí eu ouvi alguma coisa nesse sentido. Então houve ali uma invasão dos telefones, essa é uma prática criminosa, isso não tem nada a ver com o jornalista que está divulgando essas conversas, não foi ele, a princípio, pelo que se tem de notícia, não foi ele o responsável pela invasão. O que é ato criminoso é a invasão em si. Doutor Armando, doutor Serápico poderá falar aqui com mais propriedade, porque eu já estou afastado do crime. O jornalista que divulga a informação que recebe de uma fonte não estaria praticando, em tese, o crime, na medida em que não foi ele o invasor dos telefones. Nesse meio, entre essas duas situações, tem lá a postura
do magistrado. Ex-magistrado, né, magistrado à época, hoje ministro da Justiça, que tem um apoio popular imenso. É difícil, às vezes, você opinar contra a pessoa do ministro Sérgio Moro, mas o fato é que, como você bem falou, eu atendo advogados via Skype, mas não uso relações de amizades que tenho com advogados ou com membros do Ministério Público para tratar de processo. Quando trato de processo, trato via Skype, da mesma forma que se o advogado ou o promotor fossem à minha sala tratar a respeito de um processo. Essa é uma prática comum, isso é comum mesmo. Então, eu recebo promotores, recebo defensores, recebo advogados, e se os recebo na minha sala pessoalmente, também tem um canal oficial, que é o Skype, em nome da 4ª Vara Civil de Santos, em que também trato dos mesmos assuntos que trataria pessoalmente no meu gabinete. Não vejo nesta situação nenhum tipo de irregularidade. Agora, este contato próximo com uma das partes do processo, na minha visão, não é adequado. E eu não faria. Eu não vejo que, pelo que foi divulgado até agora, haja ali alguma ilegalidade nas conversas que foram divulgadas até o momento. Inclusive o ministro, como você até comentou, né, disse, se houver ilegalidade, eu entrego o cargo. Eu não vi até esse momento nenhuma ilegalidade. Pode haver ali, e aí vai depender da análise subjetiva de cada um, uma infração ética, uma postura inadequada enquanto juiz em tratar diretamente com uma das partes, porque neste caso o Ministério Público ele não atua como o que nós chamamos de fiscal da lei, ele é parte porque ele é o órgão acusador, e não ter o mesmo tratamento em relação aos advogados de defesa, porque até o momento não veio nenhuma conversa tratada com os advogados de defesa. Na minha opinião, é preciso fazer essa separação em 3 partes e deixar bem claro que, na minha visão, eu não considero correta ou adequada a postura do então magistrado, eu não faria, mas aí o limite ético da atuação é próprio de cada um. O Armando está pedindo passagem aqui, só para corroborar com o que disse aqui o doutor Frederico em relação à popularidade do Sérgio Moro. Logo na sequência dessas divulgações, houve um jogo em Brasília, Flamengo e CSA, se eu não estou enganado. Copa do Brasil, né? Ou Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, CSA vendeu um mando, né? Lamentavelmente, uma coisa esdrúxula que acontece só no Brasil. E aí foram para o jogo de Brasília, estádio não estava lotado, mas tinha muita gente no estádio, flamenguista para todo lado, enfim. E começaram a aplaudir e tal. O Bolsonaro, malandro, entrou na onda, né? Malandro no bom sentido, claro, vivo, né? Esperto político, né? 30 anos de parlamento e tal, eu esperto. Mas o aplauso, Armando, na verdade, era para o Moro. Né? Então, realmente, o Frederico tem razão, né? A popularidade do Moro é altíssima. Se a gente lembrar outros fatos, eu lembro do ministro Rubens Recupero, do Fernando Henrique, que caiu ali porque falou enquanto a gravação não começava, mas estava ali já gravando, e acabou caindo porque talvez não tivesse a mesma popularidade. Talvez se fosse um ministro com menos popularidade, já não tivesse, porque o mundo político é diferente. Né? Diga, Armando, perdão. São 2 coisas. Primeiro, enaltecer a conduta aqui do Dr. Messias, isso que ele faz, saiu na vanguarda, porque é o futuro, a comunicação, o processo já eletrônico já é feito dessa forma, e esse canal aberto com o magistrado, porque é muito complicado de um advogado que está em São Vicente, em Bertioga, em São Paulo, precisar se deslocar. Aquele que está no entorno é muito fácil, atravessa ali a rua e vai falar com ele. Mas o que está longe, ele abre um canal de comunicação, é uma tendência, vai acontecer, como as audiências por videoconferência. Isso, eu sei que a ordem bate, eu rechaço, eu entendo que precisa realmente acontecer, né, até para uma economia, mas o que eu quero falar, nós utilizarmos esse argumento de que a matéria, o celular dele foi violado, e como disse o Dr. Messias, isso é crime, e nós utilizarmos o jornalista para esquentar o produto. Porque, gente, olha, não fui eu, isso veio de um jornalista, então o jornalista pode, eu não preciso falar a fonte. Precisamos tomar muito cuidado com isso, porque vai acontecer a miúde. Falar, não fui eu que fiz essa violação, isso caiu no meu e-mail, mandaram para mim, mas quem é que foi? Quem é que te mandou? Não, eu não preciso falar porque eu sou jornalista, eu tenho imunidade. Aliás, eu não preciso falar qual foi a fonte, de fato não precisa. Então, muito cuidado com isso, pelos fake news.
quando nós falamos de algo que, inclusive, o próprio ministro vira e fala assim, olha, eu não vou discordar, pode ser, não vou garantir que o conteúdo seja verdadeiro, mas ele não falou não. Agora, na vida pessoal das pessoas, e alguém joga algo na internet, joga algo no Facebook, algum canal aí de comunicação, não importa, mas como é que você conseguiu? Não foi eu que consegui. Veio, mas eu sou jornalista, eu posso utilizar isso. Então precisamos ter muito cuidado, não sei se é a ideia dos colegas, inclusive jornalistas da mesa, o colega Serápios e do magistrado. Eu sei que a lei hoje... Em última análise, isso inviabiliza a própria atuação jornalística, né? A liberdade de expressão, sim, né? Mas a liberdade de imprensa existe em favor do cidadão, né? Não, claro. Do direito de ser informado. Mas se depois nós apurarmos que eram fake news? Mas nós não tiramos nunca mais isso, doutor Messias. Eu também concordo. Aí tem que Nunca mais. responder. Exatamente, porque a presunção risco que se inversa corre. é complicada. Não é? Não sei o que o Serápios pensa. Não, eu acho que Acerca eu já tinha participado de uma discussão a esse respeito, Armando, porque realmente hoje um sujeito mal intencionado, que seja jornalista, ele pode inventar uma notícia e dizer que foi uma fonte que nem divulgou. o jornalista sem manutencionado, ele pode ouvir o canto da sereia daquele que, olha, eu tenho aqui um furo, mas não é um furo. Porque ganha popularidade, Sim, apesar sim. que, no caso, as credenciais do jornalista, né, o Glenn Já é Greenwald, conhecido, né? Ele não precisa disso, né? Vamos dizer assim. Mas ele tem um Mas Pulitzer, né? tem um Pulitzer, né? tem, Não, tem, tô falando, tem, ele não tem, precisa tem. disso. Tô falando. Então é um cara que a credibilidade dele acabou dando esse destaque todo, né? Eu acho que se fosse um outro jornalista, até pelo veículo, que é um veículo muito ideológico, né, o Intercept Brasil, Não teria talvez não essa tivesse o propagação, mesmo né? impacto. O impacto é o Glenn, é o sujeito que está dando credibilidade à história. Mas eu concordo totalmente com você e já havia havido um debate onde se cogitava a possibilidade do jornalista ter que informar a fonte em segredo de justiça. Então você informa a fonte, nós vamos checar a justiça em segredo, checa, não divulga, mas aí você tem lá uma câmara, alguma coisa assim, que vai decidir o seguinte, não, a fonte é legítima, pode continuar divulgando. Eu acho que é uma alternativa, porque senão nós ficamos... Mas aí eu entendo que o Estado está autorizando que um crime tenha sido cometido e não será apurado. Não, porque se você sabe a autoria e o sujeito violou o seu celular, ele praticou um crime. Como fica o Estado? Não, vai o ter que apurar, vai ter que apurar. Essa tese só não se justificaria nos países totalitários. Por exemplo, se você faz isso na China, divulga uma fonte, o cara morre. Se você faz isso agora na Finlândia, na Turquia, na Finlândia não, a Indonésia, nas Filipinas, hoje os caras morrem. Então é complicado, você tem que identificar qual é o regime. Como nós vivemos numa democracia, diga, Marco. Eu quero fazer uma pequena observação Um minuto, aqui. Marco. O Snowden, que Sim. divulgou fatos daquela que é a maior democracia do mundo, das mais antigas, está até hoje lá escondido na Rússia, porque divulgou fatos relacionados... E querem a cabeça dele. E querem a cabeça dele. Então, acho que não é próprio de regime totalitário. A gente vai acabar com a própria atividade jornalística, né? É complicado. É difícil. Eu queria chamar a atenção um aspecto que eu acho que vocês estão fazendo uma ligeira confusão, que é fiar apenas no vazamento da informação e garantida pelo sigilo da fonte que todo jornalista tem, se fiar apenas exclusivamente nessa informação aí para poder divulgar. Quando um jornalista com credibilidade, que é o caso do Glenn Greenwald e vários outros jornalistas, a Mônica Bergamo da Folha de São Paulo, que agora entrou também na questão, o Bob Woodward e o Bernstein. E o Reinaldo Azevedo também. Reinaldo Azevedo. Vem recebendo pessoas que essas explicam. informações. Então, eles não se baseiam apenas nesse vazamento para publicar as matérias. Eles pegam, todo vazamento é um ponto de partida para uma investigação jornalística. E é isso que está acontecendo nesse caso da Vaza Jato, aconteceu no caso do Washington Post, diversos outros casos aí. O jornalista pega aquela informação ali, ele começa a checar, no caso dos áudios vazados, mostrando a relação promíscua entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, começaram a perceber a cronologia dos acontecimentos. Promíscua por tua parte. Poxa... Por tua parte, por enquanto. Na minha avaliação Nós é preferimos o inadequado. Na minha avaliação é batom na cueca. Por enquanto fica inadequado. inadequado. Vai. Não, veja só, porque o juiz Sérgio Moro pediu para tirar uma procuradora, avaliou que ela não estava indo bem nos interrogatórios,
O que é isso daí? Senão uma intromissão clara do poder do juiz, do poder do Ministério Público. Né? Quer dizer, todo o contexto aí indica que o juiz Sérgio Moro estava atuando como comandante das investigações, não como árbitro da partida ali, né? Então, é muito diferente no caso, por exemplo, do Intercept Brasil, por exemplo, aquele caso do Julian Assange, que ele simplesmente pegou todos os dados do governo americano e jogou tudo no ventilador ali. Expôs muitas informações confidenciais dos Estados Unidos, expôs muitas pessoas que estavam ali, até gente do Serviço Secreto americano. Teve gente que morreu. Teve gente que morreu. Foi exposta, né? Ele não teve nenhuma responsabilidade com aquela informação. Então, quando o jornalista pega uma informação confidencial dessa, de uma fonte anônima, ele tem que, primeiro, garantir, preservar essa fonte e checar a veracidade dessa informação. Muita gente reclama aí que está sendo feita a conta-gotas, né? Ele argumenta que a quantidade de informações que ele conseguiu levantar é muito grande. Tanto é que ele começou a dividir a apuração com o Reinaldo Azevedo, com o repórter da Folha de São Paulo, e aos poucos ele vai divulgando. Vamos para o intervalo, voltamos já na sequência aqui do nosso ponto de vista, em instantes. Contra o Moro, esse é o Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, né? O papo tá bom aqui durante o intervalo, né? Aqui que a coisa pega, tá certo? Aqui a gente com prazer nessa edição recebendo o Dr. Frederico Messias, juiz da 4ª Vara Civil aqui da cidade, o nosso Ronaldo Serápicos, o Armando, o Marcos Santana, lá na ponta conferindo aí o que de importante vai acontecendo pelo mundo, não é? Bom, meu caro Frederico Messias, essa questão de imparcialidade, não é, que a gente debate muito na Faculdade de Jornalismo, Faculdade de Comunicação, e a gente sempre chega à mesma conclusão, não há imparcialidade, não existe imparcialidade. Todo mundo, de alguma maneira, acaba sempre tendo uma preferência ou um lado. O que existe se cobra das pessoas, em geral, né, juízes, jornalistas, enfim, editores na área da comunicação, né, é isenção, né, isenção. O verde é mais bonito que o azul, mas se o verde estiver contra o azul, seja isento, tá certo? Não é porque o verde brilha mais para você que você vai ser tendencioso, né, a julgar a favor ou a calcar menos na tinta numa reportagem para o verde em detrimento do azul. Então, a partir daí, dá para perceber alguma coisa nessas decisões do Sérgio Moro, já porque a defesa do presidente Lula, o ex-presidente Lula, que é a anulação, né, por imparcialidade. Inclusive ou falta de imparcialidade. O julgamento que estaria marcado para amanhã já foi adiado, né? Foi adiado, né? O STF. Isso, que era o voto vista do ministro Gilmar Mendes. Ele foi adiado, não sei agora se tem dia ou não sei se alguém tem essa informação. Ainda tem não. O que eu acho assim, o maior dilema, independente desse caso, o maior dilema que o juiz tem é justamente esse, de não se deixar. Porque o juiz é um cidadão que nasce, cresce, desenvolve, estuda claro. na escola. Tem uma determinada formação. Enfim, tem família, a família influencia claro. Nessa formação. Então, esses aspectos pessoais da formação do juiz, é óbvio que isso, em algum momento, influencia no modo de decidir, no modo de atuar daquele magistrado. É inegável. Agora, o que você falou, eu não posso, e esse talvez seja o grande dilema, eu não posso, por conta de uma questão pessoal minha, deixar que essa questão influencie uma decisão quando claramente a decisão deve ser em sentido contrário. Então, para pegar o exemplo aqui das questões de gênero, né, que a gente já discutiu várias vezes Sim. aqui, algumas vezes eu me deparei com situações ali que eu, enquanto pessoa, enquanto cidadão, talvez não achasse que fosse o mais adequado. Mas, naquela situação, enquanto juiz, enquanto recebedor daquele poder do Estado para decidir aquele caso, pensei que não me cabia deixar que o meu lado pessoal influenciasse a decisão que eu fosse tomar. Mas esse é um grande dilema e muitas vezes é difícil separar. O que acontece ali é que talvez se esses diálogos não viessem à tona, nós não estivéssemos questionando as decisões. Porque, aparentemente, como eu já disse, decisões que foram tomadas em primeiro grau, foram confirmadas no TRF4 e algumas até já objeto de julgamento no STJ. Mas quando você passa a ter conhecimento desses diálogos, você passa a fazer algum tipo de ilação quanto se aquela decisão foi influenciada pelo modo de ver o mundo
do magistrado. E aí eu acho que deixa essa dúvida, que não é uma dúvida que o juiz deva deixar transparecer. Eu queria citar um exemplo, Edgar, para ilustrar isso que o doutor Federico acabou de falar, correndo o risco até de ser rebatido pelo Marcos. O Marcos já andou ameaçando de vazar os áudios do intervalo. Ele andou disse que vai vazar os áudios do intervalo aqui, se a gente for contra ele. Mas é um caso que aconteceu comigo e ilustra essa história de você comparar a formação da convicção do juiz em relação ao pré-julgamento. O pré-julgamento é quando o juiz já começa o processo sabendo que vai condenar ou vai absolver. Esse é o pré-julgamento. É quando ele dá a decisão dele fora de hora e sem avaliar exatamente o que está acontecendo. A formação da convicção é uma coisa que vai acontecendo ao longo do processo. E seria muita hipocrisia a gente imaginar que, num determinado momento em que o processo ainda está rolando, o juiz já não se convenceu de que determinado lado está correto. Então isso pode acontecer ao longo do processo. Evidentemente ele não pode divulgar isso antes, mas ele vai formando a sua convicção. Eu tive um caso em que um colega advogado pediu a suspeição do magistrado, porque vários casos semelhantes ele julgava todos da mesma forma. Ele falou assim, eu vou perder, porque ele julgou 10 casos iguais e os 10 ele perdeu. Ele deu para o autor a improcedência. Isso foi para o tribunal e o tribunal falou, mas isso é exatamente a integridade do magistrado. Isso mostra que o sujeito tem uma convicção e que ele tem um ponto de vista. Se ele julgasse casos iguais de forma diferente, aí sim ele estaria... seria duvidosa a forma como ele monta a sua convicção. E outra coisa, ele está julgando da mesma forma casos idênticos. Esse nosso caso aqui, esse caso que eu comentei, por coincidência, tinha um detalhe diferente e foi julgado de forma diferente. Então a gente precisa entender isso daí. O fato do juiz ter uma convicção, achar que o bandido tem que ser preso, achar que determinada prova é suficiente para condenação, não significa que ele está pré-julgando. A pergunta que a gente tem que fazer é a seguinte, se fosse outra pessoa e não o Lula que estivesse sendo julgado pelo Sérgio Moro, ele teria tido a mesma decisão? Se a decisão com as mesmas provas fosse a mesma, não há que se falar em pré-julgamento. Ele tem uma convicção que formou ao longo do processo. Muita gente foi condenada. Esse processo não é só o presidente Lula, enfim, né? Mas... por isso que não se usa a inteligência artificial no lugar do juiz. Senão era um computador e pronto. Senão nós não contrataríamos mais magistrados no país, nós contrataríamos computadores de altíssima velocidade, geração, e o problema estaria resolvido. Cada caso é um caso. O sujeito pode furtar algo no mercado, o juiz absolve, porque o sujeito estava com fome. Nós sabemos disso, o direito penal explica isso. Cada caso é um caso. Mas ele praticou um crime. Nós podemos tirar a vida de outra pessoa e nós vamos alegar e provar que aconteceu a legítima defesa. O tribunal do júri não vai condenar, o próprio juiz, antes de mandar a júri, não vai fazê-lo. Por quê? Porque é uma pessoa, ali é um ser humano, ele sabe que isso pode acontecer. A inteligência artificial, ela é diferente. Agora, me parece, no caso, que nós não tocamos ainda, mas parece que é o que todo mundo quer saber, do caso do Lula, me parece que houve uma tendência. É um ponto de vista meu, né? Mas talvez, se fosse um outro caso, uma outra pessoa, a pena não seria talvez essa. Mas pelo que aconteceu fora do processo ou dentro do processo? Está falando dos vazamentos, dos dois flancos. Dos dois flancos. Porque houve claramente um prejuízo à candidatura do Lula com ações fora do processo. Mas eu entendo que o objetivo era exatamente esse. Retirá-lo da possibilidade de concorrer ao certame, né? Porque talvez ganhasse primeiro turno. Não estou falando que eu sou adepto, que eu gosto, não é nada disso. Mas eu estou falando que o povo, que a massa talvez votasse nele. Então, agora, o que foi retirá-lo dele. Tem uma coisa que é importante, que a gente tem que deixar, não pode deixar sair da mente, que é essa estratégia do ex-juiz Sérgio Moro, de dizer, quem que me critica por causa dos vazamentos, pelo que eu disse, é contra a Lava Jato, que é a favor da corrupção, quer anular as ações que condenaram mais de 140 pessoas. Não, muito pelo contrário, ele está querendo fazer uma disputa binária aí, e na verdade, ele quer isentar o avanço de sinal que ele fez ao longo desse processo do presidente Lula especificamente. Agora vamos pensar o seguinte, para quem ainda tem dúvida aí de que o juiz Sérgio Moro teve uma posição claramente nesse julgamento, por mais que por não gostar do Lula, então imagina o seguinte, vamos supor então que o juiz Sérgio Moro, ao longo do processo do Eduardo Cunha, começou a trocar mensagens com o advogado de defesa do Eduardo Cunha e depois acabou resultando na inocência do Eduardo Cunha. Imaginou o que seria absurdo isso? Então
É que aí não daria, né, Marco? A situação eu acho que é diferente, porque os fatos não levariam à absolvição do deputado Eduardo Cunha, então presidente da Câmara. Como eu também acho que os fatos não levariam à absolvição do ex-presidente Lula, como eu acho que os fatos não levariam à não punição de todos aqueles empreiteiros que acabaram se envolvendo na Lava Jato. Os fatos levariam, eu concordo com o Ronaldo, os fatos levariam à condenação. O que a gente tem que discutir é se, de alguma forma, esses fatos, o processo, foram usados para atingir talvez um fim político, que era excluir o candidato da eleição, mas que os fatos levariam ao que levou, eu não tenho dúvida. Não, Messias, eu acho que quando fala os fatos aí, você está falando em cima da condena, da decisão do juiz Sérgio Moro. É porque a decisão foi confirmada, O que né? está no processo. Não, isso, que tá mas nos a autos. defesa do presidente Lula, não estou fazendo o papel de advogado do ex-presidente Lula, mas a defesa do presidente Lula e vários outros juristas não viram indício suficiente para levá-lo à condenação. Mas desculpa, é uma né, decisão Marco? extremamente eu controversa. costumo dizer o seguinte, com todo respeito aos colegas, os advogados que estão à mesa, quando muitas vezes acontece em audiência, eu falo, olha, o juiz sou eu que decido. E no nosso sistema democrático, não importa o que o jurista analisou da decisão. O que importa é se a decisão foi confirmada, foi decidida em primeiro grau, confirmada em segundo e em algumas situações já em terceiro grau. Então, quer dizer, no nosso sistema democrático não adianta a opinião do jurista. Adianta que aqueles fatos, pela justiça brasileira, foram considerados fatos que levariam à condenação daquele indivíduo. Então, deixa eu pegar esse gancho aí, porque eu canso de repetir aqui 1 milhão de vezes. Acho que a pessoa tem que ser mal intencionada, mal informada ou louca para não concluir que o apartamento triplex do Guarujá era direcionado à família do Lula, certo? Passou, o cara, entendeu? Tem o sorvete na mão e não consegue, entendeu? Dá sorvetada na cara, não consegue comer o sorvete. Ou aquele cara que é malandrão, picaretão, tem interesse na vitória do PT, na volta do Lula, essa coisa toda. É óbvio que o apartamento era direcionado à família do Lula, como o sítio, né? Ah, mas o sítio não era dele e tal, não sei o quê. Bom, mas todas as obras de benfeitorias que foram feitas lá, pela Odebrecht, pela OAS, sei lá mais quem, foram feitas por conta da família do Lula utilizar-se do sítio. Então, eu pergunto o seguinte, na minha opinião, o Lula é culpado. O que eu discuto aqui, o que eu acho foi absolutamente exagerado, o doutor Frederico Messias, é a questão da dosimetria. E aí é que a coisa se aproxima dessa história de tirar o Lula da disputa, enfim. Se ele tivesse pego 4 anos, 3 anos e meio, qualquer coisa assim, ele ia cumprir o quê? 6 meses na cadeia? Estaria de volta. Não, mas não poderia ser candidato. Não, mas eles Não poderia ser participariam. candidato. Participaria, não poderia ser candidato. Ele ia gravar na campanha para o candidato Haddad, ele ia nos comícios. Faria da caravanas campanha, pelo Brasil. Fazia caravanas ao Fazer lado o que ele do fez com Haddad. a Dilma. Faria exatamente o que ele fez com a Outra Dilma. coisa, Buturão, a velocidade da marcha do processo. Muito rápido. Aí a defesa concordou Eu não sei e porque até influenciou. mas você sabe complicado porque é uma vara especializada. Mas o TRF4 também ele julga pela cronologia. Ele segue lá o atual sistema do Código de Processo Civil, exige lá a ordem cronológica e parece que lá no TRF4 eles seguem essa... Nós sabemos que hoje o Poder Judiciário está muito mais rápido, até nos tribunais superiores, tem N casos, julgando antigamente você ganhava na prescrição, porque subia, você conseguia que o processo subisse e não voltava mais. Quando voltava prescrito. Isso acabou. Mas eu não posso falar com exatidão, porque a 13ª Vara de Curitiba Federal é uma vara especializada, ou seja, só julga aquele tipo de procedimento. Então eu não sei se aquela na marcha... verdade, né, ela julgava só Lava Jato. Além de ser especializada em crimes financeiros e tal, ela foi... Especialidade da especialidade. Exatamente. Vou aproveitar então, se você está aqui, você é um juiz, já atua na área criminal, está há muito tempo afastado, está na civil já há bastante tempo, atuando muitos elogios, né? A gente fica satisfeito por isso. Explica, o que é? Como é que faz aquela coisa Nós temos professores de direito penal à mesa, mas a dosimetria é feita pelo critério trifásico. É mestre também. E nesse critério trifásico, em que o juiz analisa 3 fases para chegar à pena, o código estabelece a pena mínima e a pena máxima, e dentro desse critério trifásico o juiz tem balizas que são subjetivas para fixar em cada uma dessas fases a pena final. E aí é claro que pode entrar ali uma dose de subjetivismo mais exagerada ou menos exagerada. Enfim, é algo que fica a critério do julgador, a lei assim permite.
Só lembrando que o TRF4, ele elevou a pena que tinha sido fixada aqui em primeiro grau, né? Verdade. Mas os professores de penal podem... do Ministério Público. Exatamente. O Ministério Público recorreu. O artigo 59 do Código ele é muito claro. E o juiz tem essa corda. Diminuiu. O STJ diminuiu. Sim, e nós não sabemos o que o STF fará, né? Nós não sabemos ainda. Essa corda que o juiz tem de esticar, não seria algo crível alguém, um réu primário sendo julgado a primeira vez, vai cumprir a pena máxima naquele crime. Não teria sentido, até para você dar uma chance à pessoa se reintegrar à sociedade. Você tirar essa possibilidade, então o juiz tem essa corda, esse elástico, que ele estica um pouco mais, e a lei é muito clara, ele pode fazer isso e deve fazer isso. Diga, Santana. O Robson Gadi, que é estudante de Direito da UNAERP de Guarujá, ele pergunta, ele está falando sobre a relação entre juízes, promotor, Ministério Público e advogados. Ele pergunta se a atividade do advogado está abaixo, sob o aspecto institucional e importância na realização da justiça. Não, muito pelo contrário, nós somos todos iguais. Os advogados estão inseridos no corpo constitucional, né? E nós somos todos iguais. Como disse o doutor Messias, quem julga a última palavra é dele, é do magistrado. Não por importância maior, mas por conta de um sistema que precisa ter alguém que decida, né? Sim, ele é que tem lá. Isso não significa uma hierarquia em relação... De jeito nenhum. O Ministério Público, estou falando no crime, né? O Ministério Público é o fiscal da lei e ele faz a acusação. Ele mostra ao magistrado, Excelência, eu tenho esses pontos aqui, quero debater isso. Vem a defesa e fala, esses pontos aqui são um pouco nebulosos, eu tenho uma prova contrária. O juiz vai ler tudo isso, vai fazer ali um estudo e vai decidir. Mas quem faz isso é o homem, é o ser humano, não é a máquina. Depois, se eu entender que o doutor Messias está equivocado, errado, ou carregou na tinta, nós vamos ao tribunal. E o Ministério Público faz da mesma forma, como fizeram no caso do Lula. O Ministério Público recorreu e o tribunal acresceu a pena. Por quê? Porque aconteceu o recurso do Ministério Público para agravar a pena dele. E de fato foi o que aconteceu. Depois, no STJ mudaram. Mas assim que funciona, nós somos todos iguais, o advogado, o promotor e o juiz. Eu mandei inclusive retirar o meu tablado. Você tirou o tablado? Tinha um tablado que elevava a cadeira do juiz em relação aos que ficam à mesa de audiência. É um ar de superioridade, assim. Quem for a minha sala, além do que era feio pra caramba, quem for à minha sala vai ver que fica tudo no mesmo nível, patamar. Mesmo patamar. Um intervalo mais, voltamos na sequência do Ponto de Vista, já. Ponto de vista, né? Nós tivemos aí novas informações, novas revelações aí pelo site Intercept Brasil, algumas delas repassadas à Folha de São Paulo, que divulgou ontem, outras através da Mônica Bergamo, né? A Mônica Bergamo é muito criticada, muito atacada aí com relação às suas relações de esquerda, ou com partidos trabalhadores, ou com o ex-presidente Lula, né? Sei lá, não respondo pela Mônica Bergamo, né? Mas acho que ela tem uma proximidade um pouco exagerada também, se é que a gente tem que falar a verdade, né? Então vamos falar. Agora, o Reinaldo Azevedo não, né? O Reinaldo Azevedo sempre foi um crítico feroz do Partido dos Trabalhadores, dos governos Lula e Dilma, não é? Especialmente na área econômica e numa série de pontos aí que o Reinaldo discordava do PT, batia de mão aberta no PT, como o Marco Antônio Villa também, né? Da ex-rádio, ex-Jovem Pan. O Villa agora tem um canal aí no YouTube em que ele faz basicamente a mesma coisa que fazia lá, né? E continua crítico, né? Mostra que são duas pessoas absolutamente corretas, procuram ser honestas, né? Atacavam um governo, criticavam aquele governo, entrou um outro governo que é absolutamente diferente em outra linha, o país não anda, não sai do lugar, tá certo? Até piora a economia, né? Em 3, 4 meses, a economia conseguiu piorar do que estava ruim na época do presidente Michel Temer. Aí vem essas novas revelações e alguma coisa aí de novo chocou aí, te impressionou mais ou menos, ou Federico? Acho que as revelações... Eu tenho a impressão que está desimpactando um pouco essa coisa, se é que existe esse termo aí. Eu assisti o jornalista, o Glenn, né, falando que há muito material e que ele nunca disse que era uma revelação bombástica. Na verdade, ele desmentiu que em algum momento tivesse dito que tinha algo bombástico e tem mais coisa para revelar. Mas acho que acredito, Edgar, pela postura do ministro Sérgio Moro na sabatina lá do Senado, aquilo lá, na verdade é um convite. CCJ. Um convite daquele. Na verdade, não é um convite, porque ele espontaneamente foi.
Vai na Câmara também. Exatamente. Na Câmara, aí sim convidado, né? Eu acho que ele tem certeza de que não vem nada além do que está sendo divulgado. Não vem nenhuma conduta ali que possa ser claramente taxada de uma ilegalidade ou de algo fora do que a lei prevê, porque senão não faria enfim, não colocaria o cargo à disposição de algum conteúdo que viesse mais à frente. Acho que o que vem é mais ou menos nessa linha e como você falou, é tudo mais ou menos dentro daquela questão do limite ético da atuação do magistrado. Você teve um senador lá que cismou com a Media Training, você viu Media isso? Training, né? Essa Media Training que o senhor fez aí, quem pagou essa Media Training pro senhor, quanto o senhor gastou na Media Training? Falou, onde é que o senhor foi buscar que eu fiz Media Training? Né? Eu não fiz Media Training nenhuma, nunca fiz Media Training na vida. Foi mal, senador. Fake ali, news, não? fake news. Fake news, né, Ronaldo? Fake news. Olha, Edgar, eu concordo com você que houve aí uma situação de desimpactar, né, a notícia. E muito pelo desempenho do ministro Moro lá na sabatina do Senado, na comissão do Senado. Mas eu vejo assim, o formador de opinião, e eu incluo a nossa mesa aqui, alguns pelo menos, a gente queria perdoar o Sérgio Moro. Todo mundo concorda que a atuação dele foi inadequada. Eu acho que não tem ninguém defendendo, não, tem que fazer isso mesmo, tinha que conversar com os caras, tinha que prender o Lula. Pode ser que tenha algumas pessoas por aí que pensem dessa forma. Mas as pessoas ponderadas, as pessoas ponderadas, inteligentes, que querem o melhor para o Brasil, sabem que o que ele fez não foi absolutamente correto. Mas nós estamos procurando um jeito aí de, arrumar uma desculpa, fez porque não tem nada errado, não tem nada legal. Então, quando você vê um posicionamento mais firme, como aconteceu no Senado, há uma tendência de você diminuir esse impacto. Mas a verdade é que ele, de alguma forma, vai ter que responder pelo que aconteceu. E o Marco tem razão nesse sentido. A gente não pode admitir esse tipo de coisa. Você pode até falar, olha, não teve impacto no julgamento, não muda o que foi feito, mas não pode passar batido. E para a gente fazer este julgamento do julgador, né, julgar quem julgou, nós precisamos que venha à tona todas as informações. Essa história do conta-gotas pode ser jornalisticamente aceitável, mas para a gente fazer um juízo de valores é inviável. Eu preciso saber o contexto, a cronologia, como o Marcos também levantou. Mas será que isso é uma técnica para você desgastar a pessoa da mesma forma como você tortura? Eu acho que faz parte. A fritura faz parte do jogo. Até porque se na verdade, o Moro também fritou o Lula nesse aspecto. Para tentar que ele jogue a camisa. Para a gente poder falar, olha, ele realmente é culpado, precisa até pagar pelo que fez, nós precisamos da mensagem inteira. Detalhe, como disse o doutor Messias antes de nós entrarmos, ele não é mais juiz, ele não pode mais ser responsabilizado. O que eu acho que vai custar a ele, isso é um entendimento meu, posso estar enganado, é a vaga do Supremo Tribunal Federal. Que eu não sei se o Bolsonaro, na verdade, ele quer dar essa vaga para outra pessoa, para um evangélico, que ele fica falando toda hora, que precisa botar lá uma pessoa ligada à igreja. Ele fala isso, já falou várias vezes. Então me parece que essa vaga dele aí, não sei se é a do Celso de Mello, que é a primeira agora, e depois a do Marco Aurélio Mello. É novembro do ano que vem. Então, e depois Marco Aurélio Mello. O Bolsonaro deve indicar no mínimo 3 no primeiro mandato. No mínimo 3. E se não acontecer alguma outra vacância, né? Por morte ou por... Então, quer dizer, tem vaga para o Moro se ele quiser. E se ele não quiser, ele tira o cara. Frederico Messias, o Supremo precisa de um evangélico. Eu acho que o Supremo precisa de bons juízes. Agora, se é evangélico, católico, enfim, se não professa nenhuma religião, eu acho que o Supremo precisa de bons juízes. Portanto, o critério que deve nortear a indicação não deve ser a religião, e sim a formação jurídica, a capacidade jurídica, a capacidade de ser um bom juiz. Ontem houve lá em São Paulo mais de 3 milhões de pessoas nas ruas, né? Uma parada LGBT, né? Mais, né? Mais. LGBT mais. Eu me confundo um pouco. Antigamente era simplesmente parada gay, né? Uma parada gay e tal, 500 mil pessoas, 800 mil pessoas, 1,5 milhão. Bateu 3 milhões de pessoas e até o prefeito Bruno Covas deu uma cutucada lá no calo lá do presidente da República, enfim, né, pelas posições que ele tem, pelas posturas que ele assume e tal. E uma dessas posturas aí que ele assume em relação a que o Supremo precisa ter lá um evangélico, né, compondo os 11 magistrados, os 11 ministros, é exatamente essa relação conflituosa que ele tem com os homoafetivos ou homossexuais, ou, enfim, ele já teve várias posturas, né,
que poderiam ser até criminalizadas, né? Eu acho, né? Se fosse hoje em agora, dia, né? inclusive, o Supremo, os advogados novamente aqui que atuam na área criminal, provavelmente não vão concordar, né? Mas o Supremo decidiu que os atos de homotransfobia, né? Homotransfobia? Homotransfobia, é a homofobia e a transfobia. Eles podem ser enquadrados no crime de racismo, na lei de racismo, entendido o racismo aí quanto a essa questão de gênero. Mas disse também essa é a tese principal, uma segunda tese fixada no julgamento, é de que a liberdade religiosa continua, portanto, quem eventualmente opinar no sentido de que não concorda com a questão da homoafetividade ou da transexualidade não será punido por isso, salvo se o discurso incitar a prática de crime ou o ódio. Então, o Supremo procurou, de alguma forma, proteger a minoria homoafetiva, transexuais, e, de outro, também preservar a liberdade de crença, a liberdade religiosa, dizendo que a simples opinião contrária ao homoafetivo ou ao transexual não configura crime. Não pode ser configurado crime equiparado ao racismo. E a coisa Os advogados, correto. os advogados têm reclamado porque teria sido Supremo criado um teria, tipo penal sem lei violando a Constituição. A coisa mais linda da justiça é o equilíbrio, né? Quando essa decisão do Supremo é uma das poucas dos últimos anos, absolutamente equilibrada, perfeita, eu não tenho reparo nenhum a fazer, eu acho que é isso que a gente espera do Judiciário. Mas não era o e do Congresso que Supremo. devia ter feito essa... Eu acho que legislação assim? o Congresso exagera na legislação. Se você põe lei demais, Edgar, você engessa o Judiciário. Tem que ter essa margem. É que nós estamos falando agora com o doutor Armando, não pode ser computador. Se você codificar tudo, transformar tudo em norma, você começa a vir palavras cruzadas. Isso aqui é crime, está preso. Isso aqui não é crime, está preso. Você tem que ter uma margem para a interpretação. Porque a sociedade evolui de uma forma muito rápida, mais rápida do que a gente consegue fazer as leis. Então, há pouco tempo atrás, o adultério era crime. O sujeito foi pego lá, vai preso. Então, a sociedade evoluiu. A Constituição traz... A gente sabe que a Constituição foi feita lá há 30 anos atrás, então a gente tem 30 anos de mora legislativa do Congresso. Pode ser, o Congresso não queria legislar sobre esse tema. A questão é que o legislador constituinte impôs a criminalização desses delitos contra essas chamadas minorias. E o Congresso, então, muitas das vezes a gente sabe que a Constituição, como não haveria o consenso para aprovar determinada matéria, ela veio com aquela cláusula nos termos da lei, conforme dispuser a lei. Essa foi uma prática da Constituição de 88. E nesse ponto específico, a tese do Supremo é de que o legislador ele não teria opção, ele teria que legislar porque havia um comando impositivo por conta da Constituição. E não é que... A tese é a seguinte: enquanto não legislar, prevalece esta equiparação com o crime de racismo. O doutor Messias falou agora uma palavra, essa minoria. Nós observamos a quantidade ontem de pessoas. Isso hoje em São Paulo... Não é tão minoria mais, né? Mexe com a economia da cidade. Com a economia da cidade, opa. Hotéis, estacionamentos, lanchonetes, restaurantes, mexe com a economia, como é a Fórmula 1, como é o Carnaval hoje em São Paulo. E a sociedade também descobriu que essas pessoas gastam muito dinheiro. Por quê? Porque, via de regra, são casais, via de regra, que não têm filhos. Sim. Então, não tendo filhos, logo não paga a faculdade, não paga o plano de saúde, sobra mais dinheiro para o casal homossexual. Então, são pessoas que têm um poder aquisitivo acima da média do heterossexual. Bom, você está cheio aí de passeios, de viagens, cruzeiros marítimos. Aliás, as empresas de cruzeiro marítimo... Eu conversando com uma dessas pessoas, ele me falou o seguinte, que eles provavelmente vão fazer mais cruzeiros, que eles chamavam gay, agora LGBT, do que universitários, porque os passeios de LGBT são absolutamente pacíficos, tranquilos, bonitos, e os universitários destroem o navio. Quebram, tudo enche a cara. Você vê que acabou essa história, né? É uma evolução. Armando de Matos, não vou deixar você passar hoje em branco aqui. Faz tempo que você não fala sobre aquele crime bárbaro, né? Aquele absurdo que aconteceu lá no Bacará, que já está extinto, né? Ele tentou voltar com um nome diferente, voltou com um nome diferente, mas aí o Judiciário, a própria Prefeitura, acabaram intervindo lá e foi fechado o local. Me parece que o dono ainda está desaparecido. Nós teremos um júri próximo, é isso? Sim, nós temos 4 pessoas envolvidas, 4 réus, né? 2 estão presos e 2 estão desaparecidos. Um deles é o proprietário do estabelecimento, que é o Caran, e o Brito, que era o chefe da segurança.
O processo está correndo em uma marcha muito boa, nós teremos muito breve uma sentença, acredito que de pronúncia, e logo o juiz vai recomendá-los ao júri, quem vai julgar é a sociedade. E os outros 2 ainda estão foragidos, nós não sabemos o que o magistrado vai decidir, se vai decretar revelia, se fará o júri sem a presença deles, mas 2 ainda estão foragidos. Lembrando, o proprietário da casa, que é o Vitor Caran, e o outro é o Brito, que era um rapaz que chefiava a segurança. E por que estão envolvidos? Porque quedaram-se, nada fizeram quando observaram os 2 seguranças batendo, dando socos, pontapés, levando à morte o rapaz, e ficaram ali ao lado e não fizeram intervenção alguma. Então o Ministério Público, da vara do júri, entendeu que eles participaram também do crime. É uma animalidade. Sim, um caso muito triste para a sociedade. Peço perdão aos animais, né? Uma monstruosidade, uma coisa inacreditável feita por aqueles 2 seguranças que acabaram levando a óbito, levando à morte um jovem de 20 anos. 21, desnecessariamente. Desnecessariamente, sem Vai dúvida completar alguma. um ano agora. É isso que eu te o mês perguntar. que vem. O mês que Um vem ano já, completa quase. um ano. A coisa boa nisso é que ele tinha uma irmã, né? E a irmã está grávida e vai dar à luz agora, muito próximo, do falecimento do próprio irmão, né? Esse é o lado bom. Mas o pai, a mãe e a irmã até hoje não conseguem aceitar isso. Nenhuma família aceitaria da uma coisa forma dessa, trágica, porque claro. esse menino padeceu no hospital durante 21 dias, doutor Messias. verdade. 21 Foi dias. trágico. Muito triste. Muito bem, finalzinho aqui do Ponto de Vista. Obrigado ao Frederico Messias, juiz da 4ª Vara Civil aqui de Santos, mais uma vez vindo aqui de bom grado, de peito aberto, para conversar sobre todos os assuntos que a gente coloca na pauta, né? Obrigado ao nosso Ronaldo Serápico, sempre com a gente, como o Armando de Matos também, o Santana diariamente conosco. Segunda a sexta ao vivo, Ponto de Vista, 1h30 da tarde, aqui pela Santa Cecília TV, com a reprise às 8 da noite. Obrigado, valeu gente. Tchau.